Mano, olha só para esta cara, parece que já não durmo há 50 anos. Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui à Guerra do Paraguai. Foi um vídeo que vocês me pediram muito para eu ver. Vocês têm mandado muito, principalmente lá no Discord. Então se vocês ainda não entraram no servidor do Discord, eu não sei o que é que vocês estão à espera. Para quem não conhece, o Discord é uma plataforma muito boa. Vocês podem falar por texto e por voz. Vocês podem entrar lá no servidor, tem lá memes, tem lá muita gente, tem música, tem tudo pessoal. Aquilo é incrível, passem por lá. Pode ser que vocês até conheçam pessoas novas, podem falar comigo, podem falar com o resto do pessoal, é mesmo incrível, a sério, passem por lá. E se vocês ainda não estão inscritos no meu novo canal de opinião, eu postei hoje mesmo um vídeo de perguntas e respostas, então passem por lá e quem sabe eu não tenha respondido a alguma pergunta que vocês fizeram, não sei. Então é isso pessoal, vamos lá ver isto, a Guerra do Paraguai. Se eu não me engano, esta guerra aqui foi uma guerra em que o Brasil teve uma participação muito grande e apesar do Paraguai, pelos vistos, ser um país pequeno, eu acho que o Paraguai tinha um exército muito grande. Era assim alguma coisa, eu não sei, alguns de vocês mandaram-me mensagem e disseram isso. Eu ainda não vi este vídeo, é do DGP Mundo, um canal muito bom mesmo, isto é top quality, mesmo isto é do melhor que há. Então o link do vídeo que eu vou ver vai estar na descrição como sempre, porque isto é do melhor que há mesmo. Este canal posta vídeos muito raramente, mas quando posta é com uma qualidade tipo acima da média mesmo, é uma qualidade absurda. Quem me dera a mim fazer vídeos com 1/5 da qualidade que ele tem. A sério, isto mesmo, isto sim, eu posso dizer que é mesmo qualidade a sério. Enfim, vamos lá ver isto então. A Guerra do Paraguai, play. A Guerra do Paraguai. Antes de começarmos, é importante avisar que existem versões diferentes da Guerra do Paraguai. Alguns historiadores dizem que aconteceu de forma A, outro diz que foi de forma B, C, outro diz que a versão A está completamente errada. Mas é sempre assim. O pessoal da história é assim, como se foram coisas que já aconteceram, já não dá para comprovar a 100%, as pessoas começam sempre a argumentar e a dizer que mas se calhar não foi bem assim, não sei o quê. Vocês entendem, não é? Há sempre aquelas diferenças, é normal. Enfim, isso. É uma bagunça, então durante o vídeo Sim, eu é uma vou falar bagunça. um pouco sobre cada versão, ou pelo menos das mais plausíveis e conhecidas, ok? Então vamos começar conhecendo um pouco mais sobre os protagonistas da guerra, começando com o Brasil, que naquele tempo era o Império do Brasil, uma monarquia constitucional tendo como seu imperador Dom Pedro II. Uma coisa muito importante a se notar é que apesar de ser grande, boa parte da população brasileira vivia na região litorânea do país, e as fronteiras... Eu acho que até hoje é assim, não é? Digam aí, eu não tenho a certeza, mas eu acho que até hoje é assim. Eu sei que aqui onde eu vivo, aqui em Portugal, é assim. A maior parte das pessoas estão no litoral. Eu, como vivo no interior, eu vivo numa zona onde há muito pouca gente, é verdade. E eu acho que no Brasil ainda é assim, possivelmente. Porque vocês sabem que os países sempre tiveram tendência... na verdade, os países não. Na verdade, a população dos países sempre teve tendência a ir mais para o litoral, não é? Isso é normal. As pessoas sempre gostaram mais de estar próximas do mar, até porque é mais fácil viver ao pé do mar. Tem mais recursos e assim, é normal. No interior do continente não eram tão bem definidas. O exército do Brasil também não era um dos melhores, com cerca de apenas 18 mil homens. Porém, a sua marinha era bem não poderosa. É muito, para um país daquele tamanho não é muito. República, tendo como seu presidente vitalício, ou ditador, chame do que acha melhor, Francisco Solano. Presidente vitalício é um bom nome para suavizar a ideia de ditador, não acham? É o presidente vitalício. Sim, pois. Tá bem. E antes dele, quem governava o Paraguai era uma república. Era o seu pai. Foi durante esse período que Solano viajou para a provavelmente. Europa, visitando países como França e Prússia, onde ganhou interesse e aprendeu bastante sobre táticas de guerra, exército, enfim. Foi aqui também que ele conheceu a sua mulher, Elisa Lynch. Assim que voltou para o Paraguai e tomou o poder, Solano começou a fortalecer o seu exército, com mais homens e melhores equipamentos. Alguns historiadores dizem que o Paraguai era um país que estava se industrializando, se desenvolvendo muito, e que esse suposto desenvolvimento paraguaio não estava sendo bem visto pelo Império Britânico. Inclusive, tem uma história muito conhecida de que os britânicos foram os verdadeiros culpados da guerra, dizendo que eles fizeram o Brasil e os aliados destruírem o Paraguai, porque ele era uma ameaça. Porém, muitos historiadores concordam que isso é um grande mito. Não me parece, sinceramente, não me parece que o Reino Unido se fosse preocupar com o Paraguai. Não sei, é a minha opinião, ok? Não me parece que eles fossem criar uma guerra e tentar fazer com que se formassem grupos e se atacassem. Eu não sei se isso tem muita lógica, mas é a minha ideia. Eu não sei se o Reino Unido ia ter tanto esforço por causa de um país que naquela época era bem pequeno. Na América do Sul, um paísinho, tipo, não sei. O Paraguai não era desenvolvido ou industrializado coisa nenhuma. Pois. E muito menos representava algum perigo para o Império Britânico. Imagino eu que também em geral, não seja. O Paraguai era mais um país agrário da América do Sul. Mas uma coisa é fato. Naquele momento, o Paraguai era militarmente o país mais forte da região.
E sobre seus territórios é complicado. Basicamente o Paraguai controlava isso e reclamava isso. Eixe! Ok, isso é um bocado complicado. Quando um país só controla um bocadinho e disputa muitos outros territórios, Com é um seus bocado... vizinhos. Ou seja, as fronteiras não eram tão bem definidas nessa região. E como vocês podem ver, o Paraguai não tinha saída para o mar, algo muito importante para o comércio. Então, para ter ligação com o mar, o Paraguai dependia muito da Bacia do Prata e desses rios para navegação. O problema é que a bacia causa conflitos desde muito tempo, principalmente entre Brasil e Argentina, que geralmente controlavam a região. Outro evento muito importante que aconteceu foi a Guerra Civil Uruguaia, entre o Partido dos Blancos, que estavam no poder, e os Colorados, que se revoltaram contra os Blancos. Tá, mas o que uma guerra no Uruguai tem a ver com isso? Bom, basicamente, Brasil e Argentina começaram a apoiar os Colorados, e o Brasil até lançou uma invasão no Uruguai para apoiar os Colorados, dizendo que brasileiros estavam sendo já estou a reprimidos entender no o que vai Uruguai. acontecer aqui. O problema é que os blancos eram amigos de Solano Lopes, e ele usou isso como motivo de guerra para atacar o Brasil. E aqui alguns historiadores entram em divergência mais uma vez. Alguns dizem que o Paraguai só atacou porque ele se sentiu ameaçado, já que estava com medo de perder o seu aliado na região, e consequentemente perder acesso aos rios. Outros dizem que ele já estava planejando uma guerra há um certo tempo, e tinha planos para criar um grande Paraguai, ou ao menos controlar Olha que fofinho esta imagem. Eu não digo, tipo, isto aqui é incrível, olhem só que coisa fofa. Não está? Tipo, um paraguaizinho tão bonito. os rios da região. Enfim, Eu o adoro este fato é canal. que o Paraguai estava pronto para a guerra. Hermoso. A primeira ação hostil tomada pelos paraguaios foi capturar o navio brasileiro Marquês de Olinda, que levava consigo o então presidente da província do Mato Grosso. Ele e sua tripulação acabaram sendo presos e morreram alguns anos mais tarde na prisão. Ixi. Alguns dias depois, os paraguaios começaram a invadir o território brasileiro na província do Mato Grosso, e só em 13 de dezembro eles declaram guerra oficialmente ao Brasil, iniciando assim a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança. De início, o Paraguai avançou facilmente em território brasileiro. Como o Brasil não esperava uma guerra contra o Paraguai, ele não tinha um exército protegendo as fronteiras. Sendo assim, o Paraguai facilmente capturou cidade após cidade, chegando até Corumbá. E posteriormente, O Paraguai em estava Coxim. forte. O Brasil, como é gigante e foi atacado de surpresa, demorou para ter uma reação, mas Sim, isso acontece sempre com os países grandes, é normal. Principalmente naquele tempo em que os meios de transporte não eram lá muito desenvolvidos, não é? É normal que um país daquele tamanho demorasse bastante até que os soldados chegassem lá. Isso é ele lógico. já começou mandando alguns homens para a província do Mato Grosso. Porém, com a infraestrutura da época, eles demorariam alguns meses para chegar. Pois é. Em abril do ano seguinte, o Paraguai planejava uma outra invasão ao Brasil, desta vez no sul. Para falar a verdade, o ataque ao Mato Grosso Vai foi funcionar. basicamente uma distração, já que os seus objetivos ficavam nesta inteligentes. região. Porém, para chegar Paraguai ao foi sul do inteligente Brasil, aqui. o Paraguai precisava passar pela Argentina. Ok, O isso é um Paraguai então problema. pediu gentilmente: Argentina, deixa-me passar por tus territórios. E como a Argentina era meio que aliada do Brasil Argentina, e deixa-me queria passar ficar de por fora tus da guerra, territórios. ela disse não. Então o Paraguai No, foi lá Paraguai. e invadiu a província Lo argentina siento. de Corrientes, capturando cidades e alguns rios da região. O Paraguai esperava que a província iria se juntar ao seu lado, já que algumas pessoas na Argentina apoiavam Solano Lopes. Porém, isso não aconteceu, e com o ataque paraguaio, a Correu Argentina mal. acaba entrando na guerra do lado do Brasil. Neste ponto da guerra, os blancos já tinham sido tirados. Acho que isto aqui foi a principal coisa que aconteceu de mal. Porque ele estava a pensar que a Argentina não se ia importar que ele passasse por ali, não é? E que conseguisse chegar aqui ao litoral, que era o objetivo dele. Mas como a Argentina se aliou ao Brasil, eu acho que isso foi a pior coisa que podia ter acontecido ao Paraguai. Eu acho que isso foi uma furada no plano. Foi uma coisa que correu mesmo muito mal. Poder no Uruguai, e o novo governo colorado também se junta à guerra. Foi então Ui, que em 1º de e o maio Uruguai foi também se assinado o juntou. Tratado da Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Tanto o Brasil quanto a Argentina estavam Ei, olha para totalmente aquele exército, preparados olha para para uma isto. guerra. O Brasil tinha pouco mais de 18 mil homens, então foi criada a campanha Voluntários da Pátria, para poder aumentar o número do exército. E até que funcionou. Nos anos seguintes, o Brasil conseguiu aumentar grandemente o seu número de soldados. Olha Vale só. lembrar que muitos desses voluntários da pátria eram escravos ou ex-escravos, com promessas de ganhar terras ou a carta de Isso é triste, mas tendo em conta a época em que isto se passou, eu já nem digo nada, não é? Porque naquele tempo aquilo era quase normal. alforria. Já a Argentina É não se muito saiu triste, muito bem na mas hora de recrutar, Eles vão pois chegar. muitas pessoas não estavam nem um pouco afim de se envolver neste conflito. Já o Uruguai contribuiu com mais ou menos 5 mil homens.
No início de junho, o Paraguai inicia uma nova fronte de invasão, passando pela província argentina de Misiones e chegando em São Borja, no Rio Grande do Sul. Neste meio tempo, o Brasil começou a bloquear os rios do Prata, então o Paraguai tentou um ataque surpresa contra uma esquadra brasileira que estava aqui, iniciando a famosa Batalha do Riachuelo. O Paraguai tinha um navio de guerra e 6 navios de comércio que foram adaptados com canhões, além de alguns barcos de pequeno porte, Não me parece ser uma marinha lá muito forte. Barcos que foram adaptados não devem ser muito resistentes, digo eu, não sei. conhecidos como chatas. Já o Brasil tinha 9 navios de guerra O e Brasil alguns estava melhor. barcos menores. A ideia do Paraguai estava era mais capturar forte. a poderosa frota brasileira. Mas é normal que o Paraguai não tivesse navios assim tão bons, eles nem sequer tinham mar, como é que eles iam fazer para testarem os navios? Só se fossem algum lago ou assim. Então é normal que eles não tivessem uma marinha tão boa, não é? Tipo, países sem mar normalmente não costumam apostar muito na marinha, não tem muita lógica E assim isso. ter o controle dos rios da região. E como eles atacaram de surpresa no meio da madrugada, eles começaram na vantagem. Porém, a frota brasileira era muito superior, principalmente na resistência. Ao fim da batalha, o Brasil saiu vitorioso, destruindo a frota paraguaia. Essa batalha foi muito importante porque ela destruiu a marinha paraguaia e garantiu seu bloqueio. No entanto, o Paraguai ainda conseguiu avançar ao longo do rio Uruguai, capturando a cidade de Uruguaiana e quase Existe um rio chamado Uruguai? Será que é por isso que o país Uruguai se chama assim? Não sei, porque eu sei que existem alguns países que têm o seu nome assim por causa de alguns rios. Então não sei se em neste caso território também é uruguaio. assim. Deve Porém, eles foram parados pelos Talvez. aliados na Batalha de Jataí. Depois disso, a guerra mudou drasticamente, já que agora os aliados que começariam uma ofensiva. Algumas forças foram mandadas para Uruguaiana, onde eles fizeram um cerco na cidade, que acabou sendo bem sucedido. E no início de 1886, os aliados começaram uma invasão ao sul do Paraguai, capturando a fortaleza de Itapiru e estabelecendo um território aqui no sul do Paraguai. Alguns dias mais tarde, os paraguaios tentaram um contra-ataque surpresa ao acampamento aliado que estava aqui em Tuiuti, iniciando a maior e mais sangrenta batalha de toda a guerra e de toda a América Latina, onde mais de 30 mil soldados aliados lutaram contra 23 mil paraguaios. No fim, os aliados conseguiram virar o jogo e derrotar o exército paraguaio, que perdeu mais ou menos 12 mil dos seus melhores homens. 12 mil, Depois é dessa muita batalha, a guerra ficou meio parada. Assim, como o Paraguai era isolado, os aliados não sabiam bem o que encontrar no interior do país, então eles precisavam avançar pelas margens do rio Paraguai. E aqui o Paraguai tinha uma série de fortificações para defender a capital, sendo a mais importante delas a fortaleza de Humaitá. Então, nos anos seguintes, a guerra basicamente se resumiu entre os aliados tentando avançar sobre essas fortificações e os paraguaios se defendendo e tentando pequenos ataques para expulsar os aliados. Em setembro, os aliados atacaram o forte de Cuzuru e saíram vitoriosos. Alguns dias depois, Lopes marca um encontro com o presidente argentino Bartolomé Mitre. Como ele sabia que a guerra estava perdida, ele tentou um tratado de paz, mas não aceitou os termos e a guerra continuou. 10 dias depois, os aliados lançaram um ataque ao forte de... ele tentou um tratado de paz, não é? Provavelmente ele já devia estar a ficar um bocado desesperado porque já estava a perceber que não tinha hipótese. Quer dizer, se fosse eu no lugar dele, eu já tinha percebido que não tinha hipótese há muito tempo. Como é que é possível estar cercado pelo Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai, todos os países à volta, e o Paraguai sozinho contra eles todos? É um bocado difícil, é um bocado de imaginação demais achar que ele ia conseguir vencer, mesmo tendo um exército muito bom, não é? Curupaiti, onde foram massacrados pelos paraguaios, já que eles estavam em posições muito favoráveis dentro de trincheiras. Essa batalha causou uma estagnação na guerra, tanto que os aliados não conseguiram lançar um outro ataque de grande porte por quase um ano. Isso também causou um conflito de liderança entre os aliados, já que uns estavam culpando os outros por decisões tomadas na batalha. Em outubro, um dos caras mais importantes da guerra, Luiz Alves de Lima e Silva, que ficaria conhecido como Duque de Caxias, toma controle do exército imperial, que estava em frangalhos, já que muitos soldados, tanto aliados quanto paraguaios, estavam sofrendo pesadas baixas por causa de doenças, como cólera, malária e outras. Naquele tempo, e ainda por cima em situação de guerra, era muito pior do que hoje em dia. As pessoas morriam muito com doenças. Em muitos casos, as doenças matavam mais que os combates, e ficar no Paraguai não era fácil. Era um lugar pantanoso, úmido e desconhecido. O exército brasileiro era mal treinado e desorganizado. Então Caxias chega e coloca ordem na casa, treinando os homens, melhorando a higiene nos acampamentos. Ele inclusive trouxe balões que foram usados na Guerra Civil Americana para observar melhor as posições inimigas e conhecer melhor o território. E apesar da guerra ficar estagnada na frente principal, mesmo naquele tempo já havia quase
como se fosse uma força aérea, digamos assim. Isso é interessante, eu não sabia. Que tipo, eles já usavam balões para conseguirem ver por cima. É quase como aqueles aviões de reconhecimento. É quase a mesma coisa, só que ao estilo do século XIX, não é? Conseguiram expulsar os paraguaios de outras frontes, exceto o Mato Grosso, que apesar de recuperar a cidade de Corumbá em 1867, eles só conseguiram expulsar os paraguaios definitivamente no ano seguinte. Enquanto os aliados se organizavam, os paraguaios puderam melhorar as fortificações de Humaitá. Neste período de estagnação e doenças, muitos argentinos e uruguaios começaram a se retirar do campo de batalha, deixando o Brasil praticamente sozinho contra o Paraguai, com pouquíssimas tropas argentinas ou uruguaias de apoio. Isso é problemático. O plano de Caxias era fazer um cerco ao Humaitá e cortar sua ligação com Assunção. Ele começou mandando tropas para avançar pela esquerda Assunção para é a capturar capital, territórios ao norte de Humaitá. Capital do Paraguai. E em agosto ele lança um novo ataque ao forte de Curupaiti, desta vez bem sucedido, além de forçar sua marinha a passar de Humaitá e cortar a ligação fluvial do forte com a capital, Assunção. Foi uma boa ideia. Começando assim o cerco de Humaitá. Assim é que Neste ele fica ponto da cercado. guerra, Solano já tinha saído de Humaitá e ido para o norte, onde descobriu que o seu irmão estava planejando um golpe de estado junto com algumas pessoas do governo. É normal, se ele estava a destruir o país com aquela guerra, é normal que as pessoas o quisessem tirar do poder, não é? Todas elas foram executadas no chamado Massacre de São Fernando. Ui, ui. Voltando ao Humaitá, o cerco duraria Ele era maluco, vários só meses, pode. no qual aconteceram algumas batalhas sangrentas, até que em agosto o Brasil finalmente captura a fortaleza de Humaitá. Neste meio tempo, o Brasil consegue retomar os territórios do Mato Grosso e avançar nas terras disputadas com o Paraguai. E agora, sem a fortaleza de Humaitá bloqueando o rio Paraguai, os aliados conseguiram avançar rumo à capital. Mas os paraguaios ainda tinham outras fortificações que Caxias decidiu pegar antes de ir para Assunção. Foi aí que aconteceu a famosa Dezembrada, iniciando na Batalha de Itororó, depois em Avaí, Itaibapé e finalmente Lomas Valentinas, onde o que restou do exército paraguaio foi completamente destruído. E em 1º de janeiro de 1869, o Brasil chega em Assunção. Para muitos, a guerra deveria ter acabado aqui, porém Solano Lopes fugiu para o norte e recusou a rendição. Então, o Brasil decidiu persegui-lo. Para o Duque de Caxias, a guerra estava acabada. Então ele deixa o comando do exército e é substituído pelo Conde D'Eu, o marido da princesa Isabel. Essa fase final da guerra se resume basicamente em Solano Lopes fugindo para o norte e mandando o que ele tinha para retardar o avanço brasileiro que estava Ele já estava desesperado, basicamente ele só queria escapar a todo custo, não é? Já nem queria saber do país para nada. Eu sei como é que é, normalmente os ditadores malucos da cabeça costumam fazer isso. Inclusive crianças, mulheres e idosos. Ele Em era junho, maluco. um governo provisório fantoche do Brasil assume o controle do Paraguai. Alguns meses depois, o Brasil consegue capturar a capital provisória do Paraguai de Lopes. E dias depois acontece a última grande batalha da guerra, a Batalha de Acosta Nu, que ficou conhecida por ser lutada por crianças, mulheres e idosos. E obviamente eles foram massacrados pelos experientes soldados brasileiros. Porém, isso deu tempo de Lopes fugir mais ainda para o norte. Neste meio tempo, uma série de pequenos conflitos aconteceram, até que em 1º de março de 1870, os brasileiros finalmente conseguem armar uma emboscada para capturar Solano Lopes, aqui em Cerro Corá, no Olha só para o tamanho do Paraguai. O Paraguai agora já só é esta coisinha aqui. norte do Paraguai. Coitados. Solano acabou sendo ferido na tentativa de fuga, e quando estava sendo capturado, ele tentou atacar um general brasileiro e acabou sendo morto por um soldado, dando fim à guerra. No Tratado de Paz, o Paraguai acabou perdendo as disputas territoriais. Reparem só como uma pessoa com algum poder consegue tirar a vida de tantas, não é? Isso acontece tantas vezes e é muito triste, é muito deprimente pensar assim que, por causa de um otário, de uma pessoa que não vale nada, muitas pessoas pagam e sofrem e morrem e ficam mal psicologicamente ou fisicamente. Vocês já viram isso? Tipo, é muito estúpido. Como é que, tipo, uma pessoa sozinha consegue causar tanto dano e fazer tanto mal a tanta gente? É mesmo... É fora do normal que mesmo. tinha com o Brasil e com a Argentina, com exceção do Grande Chaco, que ainda causou alguns desentendimentos entre Paraguai e Argentina. Apesar da vitória brasileira, essa guerra teve efeitos negativos para todos. O Brasil teve que pagar empréstimos que fez para a guerra, o que causou uma Isso bela é complicado dívida. também, isso Mas o destrói a Brasil até que economia. conseguiu se recuperar rápido disso. O grande problema foi que o exército imperial agora estava bem mais forte e se sentindo desprezado pelo imperador. Alguns anos depois, eles ajudariam no golpe da República, que tiraria Dom Pedro II do poder e acabaria com a monarquia. Já o Paraguai passou por momentos difíceis. Muitos dizem que o Paraguai perdeu cerca de 60%
60% da sua população. 60%, Alguns chegam a afirmar mano. que 95% dos homens Eish. adultos morreram. Números Praticamente não havia pessoas, então aquilo era quase um deserto, quase toda a gente morreu. extremamente altos. Porém, não é 100% certeza que estejam certos, já que outros dizem que o Paraguai não perdeu tantas pessoas assim, e que o real número pois. seria entre 10% e 18% da população, sempre o que continua sendo um diferentes número versões, alto, né? mas não 95%. No geral, é impossível afirmar com certeza o número exato, já que o Paraguai era muito isolado, e existem várias fontes diferentes com números diferentes da população paraguaia antes da guerra, que varia entre 200 mil e 1 milhão de pessoas. Ou seja, isso ainda vai causar muita discussão entre historiadores. Logo depois da guerra, Solano Lopes era visto no Paraguai como um ditador sanguinário que arrastou seu país para uma guerra sem motivo Pois, acho que era mesmo isso que ele era. e quase impossível de ser ganha. Mas hoje ele é considerado um herói nacional, e isso obviamente ainda causa bastante discussão hoje em dia. E bom pessoal, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci ou errei alguma coisa, não se esqueça de comentar aí embaixo. É sim, pessoal, curti muito do vídeo, eu acho que vocês já sabem que sim, porque eu adoro estes vídeos de história, principalmente quando são extremamente bem editados e tal como este foi. Isto sim é um vídeo em condições, muito melhor do que qualquer vídeo que eu já fiz na minha vida, não é? Então apoiem este canal porque isto é de qualidade mesmo, isto aqui é do melhor que há. É isso, é bom ver como foi complicado, tipo, vencer o Paraguai, apesar de ser um país pequeno. É normal que, como tinha um exército muito grande comparativamente com os outros, a guerra durou muito tempo e é muito bom ver que estes episódios da história estão muito bem relatados. Eu curto muito destas coisas, eu adoro história, mas também é triste ver como um ditador maluco consegue causar uma guerra enorme. E acho que esta aqui foi a maior guerra de toda a América Latina, não é? Ou pelo menos de toda a América do Sul, eu acho que sim. Comentem aí, mas acho que ele disse isso até, eu acho que sim, acho que foi a maior guerra que já houve na América do Sul e parece ter sido uma guerra muito importante mesmo e que decidiu, de certa forma, o futuro de muitos países, não é? E o futuro daquela região. Interessante mesmo, curti muito, é um ótimo vídeo e é isso. Eu vou ter que finalizar por aqui, pessoal, o vídeo já deve estar bastante longo, então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido, se vocês curtiram já sabem, pessoal, deixem like, inscrevam-se no canal ativando as notificações para não perderem vídeo nenhum, passem no meu canal de opinião, o link está aí na descrição e entrem no Discord se quiserem falar comigo, já sabem como é que é, pessoal, está aí o link. Passem também nas minhas redes sociais, está tudo aí na descrição e é isso, pessoal. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.